Oi gente, tudo bem? Vamos para as nossas últimas duas aulas do setor A, que é o estudo geral dos óxidos, páginas 116 e 117. Assim que terminar essa aula, vocês vão ao capítulo 17 do caderno de exercícios, que é a página 174, vai até a 178, mas não é todo o exercício que é para fazer, é só do 1 ao 5 e do 12 ao 18, a tarefa mínima apenas. Então, sobre óxidos, vamos ao conceito. Ele é formado por apenas dois elementos, ou seja, então é um composto binário, sendo que um deles é obrigatoriamente oxigênio, e é sempre o da direita, e o outro elemento é qualquer um elemento da tabela periódica, desde que não seja o flúor. Então é uma exceção exatamente porque o flúor é o mais eletronegativo, então ele vai acabar descaracterizando um óxido. Então você nunca vai ver um óxido de flúor porque ele simplesmente não existe, essa interação ela não acontece. Então aqui tem uma fórmula genérica. EX, que é um coeficiente, a quantidade do elemento qualquer, e OY, que é a quantidade do oxigênio. Quando E for um ametal, nós estamos falando de um óxido molecular. Quando E for um metal, nós estaremos falando de um óxido iônico. E em cada um dos casos eu tenho nomenclaturas diferentes. Então, quando se trata de óxido molecular, a nomenclatura é a mais completa. Eu vou precisar usar um prefixo da quantidade de oxigênio, mais óxido de, mais um prefixo da quantidade do tal elemento, mais o nome do próprio elemento. Aqui alguns exemplos bem simples. Lembrando que esses prefixos serão aqueles que são já familiares para a gente. Mono, di, tri, tetra e por aí vai. Tanto para cá quanto para cá. Então aqui nós temos, olha, CO, um carbono, um oxigênio. Então, monóxido de monocarbono. Quando se trata de um só, eu não preciso colocar monocarbono. Então, o monóxido de carbono é suficiente. Aqui faltou um doisinho. Aqui eu teria dois oxigênios e um carbono. Então, eu teria um dióxido de monocarbono. Posso suprimir o mono. Então, dióxido de carbono. E aqui esse último aqui, um exemplo bem atípico. 6 oxigênios com 2 cloros. Então eu teria um X-óxido, ou seja, um óxido de dicloro, porque eu tenho 2 dele, dicloro é o elemento. Então, X-óxido de dicloro. Essa é a nomenclatura para os óxidos moleculares. Para os óxidos iônicos, simplesinho. Óxido de e nome do elemento. Então, olha, dois exemplos aqui. O sódio e o bário. Então, óxido de sódio, óxido de bário. Eu não preciso colocar monóxido de sódio, monóxido de monobário. Isso não existe porque os iônicos, as valências vão descer na regrinha do tobogã que a gente já conhece. Então, eu não preciso estipular a quantidade porque não vai haver variações nestes casos aqui, porque os NOx são todos eles fixos e tudo mais. Eu tenho os peróxidos, que significam óxidos super fortes, e eles só acontecem quando há a formação desse ânion característico, O2, 2 menos. E ele é iônico quando se junta grupos 1A e 2A, ou seja, elementos alcalinos e elementos alcalino-terrosos, né? Sódio, lítio, potássio, cálcio, magnésio, bário. E, curiosamente, só existe um peróxido molecular, que é o nosso peróxido de hidrogênio, a água oxigenada. Por quê? Porque nessa interação exclusiva acontece uma ligação covalente entre eles, que ela não acontece com nenhum outro ametal. Então, o peróxido de hidrogênio é o único composto que é molecular dentro da classificação de peróxido. O restante é todo iônico. Então, como é que eu faço para identificar um peróxido quando eu bater os olhos numa fórmula? Ele sempre vai ser elemento não sei o que lá, O2. Isso aqui vai denunciar. Sabendo que pode ser de grupo 1 ou de grupo 2, então vai ser elemento 2, ó, porque o do grupo 1 é mais 1, o do menos 2 vai descer aqui e aqui vai ficar um escondidinho. E quando for do grupo 2, é natural que eles fiquem com um formato, por exemplo, desculpa, aqui é 2 também, é natural que eles fiquem com um formato do O2, por exemplo, né, do
cálcio aqui, ó, CaO2. É sempre, então, o que entrega esse particularzinho aqui, ó, que vai ter 2 oxigênios formando esse composto, certo? Isso para peróxido. Eu tenho 2 últimas classificações que são bem importantes de lembrar também. São os óxidos ácidos e os óxidos básicos. Como que eu faço para identificar se ele é um ácido ou um básico? Bem simples, ó. O óxido ácido, quando reage com água, forma um ácido, não forma mais nada. Quando esse óxido ácido reage com uma base, forma um sal e uma água. Então é fácil de ver isso aqui, de identificar, porque a gente acabou de sair do estudo de ácido e base. Então a base é aquele composto que termina com OH. O ácido é aquele composto que começa com H e não é água. Então fica fácil de eu identificar quando é um ácido e quando é uma base. E o óxido básico segue o mesmo modelo de estrutura aqui do óxido ácido, sendo que o óxido básico, quando reage com água, forma uma base. E o óxido básico, quando reage com ácido, é uma reação de neutralização, vai formar sal e água, a exemplo do que lá. E de novo, uma base sempre termina com OH e um ácido sempre começa com H e é diferente de água. Então, todos os compostos começam com H e não é água, eu posso ter a certeza de que é um ácido que está sendo representado ali, certo? Resolvam os exercícios aí da apostila, que é de 1 a 6. Se tiver dúvida em algum, me manda mensagem, mandem foto para a gente conseguir acompanhar certinho o desenvolvimento, se precisarem. E do caderno de exercício, eu quero que vocês me mandem fotos para a gente fazer uma correção, por mais que tenha a resposta no final da apostila, para a gente poder verificar na prática se está com alguma dúvida específica em algum conteúdo, que a gente possa ajudar a tirar essa dúvida. No mais, é só me perguntar ou me procurar pelo WhatsApp que eu estou à disposição.